Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E esse é o primeiro da segunda temporada, que, por sinal, vai ser uma temporada perpétua. Ou seja, tem data para começar, que é hoje, mas não tem data para terminar. E aí, Jefferson, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, animado e empolgado aí com essa segunda temporada ininterrupta. Exato. E hoje a gente vai entrar de sola, direto ao assunto muito importante para os podcasters, que é o framework para você montar um negócio em torno do seu podcast. Meu nome é Edward Schmitz e bem-vindo a esse podcast, que é onde você vai aprender como planejar, publicar, conquistar ouvintes e monetizar o seu podcast. E se você quer criar um negócio em torno do seu podcast, já assina ele aí. E é gratuito. E confira também o nosso site, escoladopodcast.com. Muito bem, Jefferson, vamos entrar direto ao assunto? Vamos entrar no assunto aí, Edward. Vamos apresentar para o pessoal aí o modelo aí que a gente está usando, qual que é o framework que a gente preparou aí para o pessoal. E não só que a gente preparou, né? É aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente vem implementando aqui na escola, no podcast. Ele vem trazendo resultados extremamente positivos para a gente. E a gente vai sempre melhorando, aprimorando, e aí a gente vai evoluindo e a escola vai crescendo, vai tendo mais alunos, mais parceiro, e é uma jornada aí que está começando aí essa segunda temporada, sem data para acabar, estou animado, e hoje a gente mostrando aí esse Assim que é bom, né? assim que Assim que é bom. quem é podcaster, a gente faz o nosso Vida nos Trilhos também, que foi onde tudo começou. Para quem não sabe, a gente tem um podcast chamado Vida nos Trilhos, que fala sobre desenvolvimento pessoal e alta performance. Já se fazem aí 3 anos, praticamente, que nós estamos nessa jornada. Mais de 280 episódios, episódios, né? São, sei lá, mais de 100 mil downloads, enfim. É bastante história para contar. É uma jornada também bem intensa, e hoje a gente falando aí um pouquinho de como que nós fizemos tudo isso e como que a gente está transformando, né, a escola realmente num negócio sólido, Num negócio. lucrativo, previsível, e a gente começa com um pilar de... São 3 pilares, certo, Edward? O primeiro, o segundo, o terceiro. Vamos lá, qual que é o primeiro? Bom, primeiro a gente tem que explicar para o povo o que é um framework, né? O que é um framework? O que é esse tal de framework? O que é o framework? Framework é tipo um mapa, é o passo a passo, é as etapas, método. É o método, exatamente, é o método que a gente, ou seja, a gente pegou o que a gente vem fazendo e identificou qual é o padrão, e aí a gente percebeu que tem pilares essenciais esse negócio, e são 3 os pilares, certo? Primeiro pilar, que a gente chama pilar 1, que é o podcast e a sua base digital. Aí tem o segundo pilar, que é a construção de audiência. E o terceiro pilar, que é a monetização. Só que cada um desses pilares, eles se desmembram em várias partes. Então a gente vai, como diz o Jack Stripador, vamos por partes. Ai, que macabro. Mas é isso aí. Então, recapitulando, qual que é o primeiro pilar? Primeiro pilar é o podcast e a nossa base digital aí na internet. O segundo é a construção de audiência e o terceiro pilar é a monetização. Ou seja, eu tenho o meu podcast, eu tenho uma estrutura digital para as pessoas me conhecerem, para ter um público. Uma vez pronto, eu vou construir a minha audiência, que é o segundo pilar. Construir a minha audiência, como que eu monetizo esse pessoal que está chegando, e aí eu vou fazendo as melhorias em cada uma dessas etapas e evoluindo constantemente. Entrando no pilar 1. E aí? Não, sabe, tem uma coisa legal, Jefferson, porque assim, dá para ter o terceiro pilar sem começar o primeiro? Com certeza. Talvez você já venha do mundo físico, talvez você consegue, né? Pode ser. Você já veio lá do primeiro, talvez você já tenha um negócio, você já tenha um produto ou um serviço, você começa por ali e entra no podcast para você fazer esse ciclo. Então, eu acho que é possível, não vejo que não seja impossível, não.
Beleza, Depende beleza. muito do momento, mas se você realmente está entrando agora no digital ou tem uma presença e ainda não está 100% estabelecida, eu acho que você rodar esse pilar aí, esse ciclo, eu acho que é interessante. Ou seja, se a pessoa não tem nada hoje, não tem nada, o que ela tem que fazer? Aí eu acho que ela começa pelo podcast, porque o podcast, na verdade, eu acho que ele assim, ele é uma mídia que ele é muito assim, ele é extremamente poderoso o podcast, mas o podcast por si só não é suficiente. Ele é um começo, ele é um ponto de entrada, mas você vai construir uma audiência e você vai ter a sua tribo, você vai ter a galera, mas você tem que ser o regente daquela orquestra. Você é o piloto ali do avião. Então, as pessoas vão chegando, vão começando a conhecer o seu trabalho. O podcast, ele é muito poderoso, mas ele, por si só, ele não permite que você tenha um negócio. Então, você tem que pensar em produtos, você tem que pensar em, talvez, um serviço. E sempre dentro desse contexto do podcast, a gente tem que pensar assim: se eu tenho um produto, se eu tenho um serviço, dentro do podcast, a gente tem que sempre navegar a nossa comunicação entre problema e solução, né? Então, quando a gente tem um podcast, a gente está educando as pessoas, a gente está mostrando um caminho, a gente está apresentando uma solução. E como que a gente vai orquestrar isso, que é o grande segredo para que você realmente tenha um podcast de sucesso. Então, você vai conduzindo através dos episódios, batendo papo, instruindo as pessoas, trazendo informações úteis para que elas comecem a conhecer um pouco mais do seu trabalho, mas também para que elas saibam que existe um problema e que você pode ser a ponte para uma solução. Então, o podcast é a entrada, ele é extremamente poderoso, ele gera uma intimidade com as pessoas. As pessoas podem ouvir, né, ali fazendo uma outra coisa, mas a pessoa que para ouvir o seu podcast, realmente ela tem um nível de conexão muito grande. E aí você tem que aproveitar essa conexão que é gerada com a sua audiência e vai conduzindo ela. E como que você faz isso? Mostrando, né, no caso, talvez, os seus resultados. Isso que é importante. O podcast, ele vai ser a mídia que você vai se comunicando com a sua audiência. Mas, acima de tudo, você tem que apresentar resultados. Por exemplo, quem chega aqui na escola, o que a gente faz? A gente tem um resultado. E a pessoa que está procurando a gente, que ela ouve o nosso podcast, ela está procurando o quê? Ela está procurando lançar um podcast. Aí o que, Ela que a quer gente resultado, faz? claro. Ela está querendo lançar um podcast, está querendo. Talvez ela nem saiba ainda, ela não tenha uma consciência de que é possível, por exemplo, construir um negócio. Mas ela está querendo lançar, ela está querendo só aquele primeiro passo ainda. O que a gente faz? Ele tem um problema. O que a gente faz? A gente apresenta uma solução. E no caso, a solução inicial que a gente tem é o PDZ. O que é o PDZ? O PDZ é o nosso treinamento aí que a gente tem de como você coloca aí, como você conquista o seu espaço na internet, como que você entra, como que você coloca o seu primeiro pezinho ali. Então a gente faz justamente isso. Eu tenho um problema, eu tenho uma solução e a gente começa a construção dessa ponte. Aonde? Dentro do podcast. Como? Construindo audiência e depois monetizando. Então, eu tenho um produto ou um serviço, no caso, nesse caso especificamente, é um treinamento que a gente tem. E aí, como que a gente chama a pessoa, né, Edward? Como que a gente traz ela? A gente fala, olha, nós temos o nosso podcast, a gente já passou por essa jornada de lançamento, nós já temos mais de 280 episódios, nós já fazemos entrevistas, nós temos mais de 100 mil downloads. O produto, olha, ele funciona assim. E aí a gente vai construindo isso de onde? Dentro do nosso podcast. A gente vai apresentando essa solução para as pessoas. E aí o que acontece? O cara fala: Ah, isso faz sentido para Gostei mim. disso, Gostei gostei. disso. E É, aí, o que acontece? A pessoa fala: então eu tenho esse problema, eu tenho a solução. O que ela faz, Edward, quando a gente faz isso? É é, natural que ela ela natural que ela queira comprar o produto que você está oferecendo. Exatamente. É natural. Ela se inscreve no nosso treinamento no PDZ. Então, percebe? A pessoa vem, ela chega, nós temos a nossa base, ela conhece um pouco do nosso trabalho, ela vai vendo, ela tem a consciência, a gente eleva o nível de consciência dela para o produto. E aí a gente faz essa oferta para ela. Olha,
Entra lá, o PDZ é bem bacana, é um valor muito acessível, e a pessoa começa a conhecer o nosso trabalho. Aí o que acontece? Ela vai lá e faz a inscrição no treinamento, faz o treinamento e coloca o podcast no ar. A nossa proposta, a nossa promessa lá, em 7 dias a pessoa coloca, e ela coloca o podcast no ar. E dá para pôr até mais rápido, né? Dá. Esse que é o ponto, né? Dá para ser mais rápido, mas ali no PDZ a gente também dá um outro framework para a pessoa fazer isso em 7 dias. Esse que é outro ponto, né? Então, o truque não é um truque, na verdade, porque o que você bem falou, as pessoas têm um problema e buscam uma solução. Então, o que você tem que pensar? Você tem que, através do seu podcast, independente se você está oferecendo um produto ou serviço, mas todo episódio do seu podcast tem que resolver um problema da sua audiência. Hoje, qual é o problema que a gente está resolvendo? A gente está mostrando como a gente pode criar um negócio em torno do podcast, a gente está mostrando um framework básico. E até repetindo o framework, né? O podcast como base digital, o podcast mais uma base digital, que é o pilar 1. Aí a construção de audiência e a monetização. E vamos detalhar cada um deles, né, Jefferson? Vamos detalhar cada um deles. E sempre lembrando, né, Dor, que quando a gente fala de construir um negócio, e não é um negócio qualquer, a gente tem que ter a consciência de que quando a gente entra nesse mercado, a gente tem que ter uma visão de médio prazo, de longo prazo, por que não? E você vai montar um negócio sólido, lucrativo e previsível. Não é um projeto qualquer. A gente tem que entrar realmente pensando no médio prazo. E é um negócio com CNPJ, certo? É isso aí. É um negócio com CNPJ. É uma empresa mesmo. Você, ao mesmo tempo que faz uma coisa que você ama, que você gosta, você entrega valor para as pessoas e as pessoas que se sentirem atraídas pelo seu conteúdo vão virar seus clientes. Coisa natural. Bom, vamos lá. Falando do pilar 1, a gente falou podcast base digital. O que a gente pode dizer disso, né? Podcast é a estratégia de atração, engajamento, produção de conteúdo. E olha, é uma estratégia muito poderosa de produção de conteúdo. Principalmente se você aproveitar e fizer o seu podcast não apenas como áudio, mas se você usar também o poder do vídeo, que a gente pode fazer os dois simultaneamente. E é o que a gente começou agora aqui na segunda fase, né, nessa segunda temporada da Escola do Podcast. Você pode ouvir esse episódio tanto como você está fazendo, talvez aí num agregador, ouvindo ele, mas você também pode ver ele em vídeo, lá no YouTube. Então a gente distribui de duas formas. Isso tem um poder incrível. E uma coisa interessante, Jefferson, é que a gente vê mais e mais pessoas fazendo dessa forma. Você já percebeu que o pessoal do mercado digital, que antes não tinha um podcast, eles estão aproveitando, pegando e criando um podcast, só que eles distribuem nas duas plataformas. E dessa forma, eles conseguem muito mais audiência. Por quê? Porque você traz o pessoal que está ali navegando no YouTube para ouvir o seu podcast offline mesmo. Eu digo offline através do fone de ouvido quando está caminhando, fazendo alguma coisa. Então é uma forma muito poderosa de você engajar uma audiência. E por sinal é produção de conteúdo na veia, né? Eu penso assim que, na verdade, o podcast, a gente pode fazer ele apenas para as plataformas de agregador. Não é problema nenhum. A gente começou dessa forma, né? A gente faz alguns episódios agora com um pouco, colocando vídeo também, mas o importante é iniciar essa produção de podcast para trazer o conteúdo, para você apresentar problema, solução, discutir, engajar, gerar essa estratégia realmente de engajar a audiência, produzir o conteúdo para as pessoas começarem a conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua mensagem, ajudar as pessoas na transformação dela, mas o vídeo, ele pode talvez ser uma coisa que venha também num segundo momento, se você não se sentir confortável, não tem problema nenhum. Inclusive, como a gente começou, né?
Exato. Você pode também, aqui nós estamos com vídeo e a pessoa vai poder assistir e ver como que nós estamos gravando, como que é o nosso bastidor, né? E não tem problema nenhum, às vezes as pessoas gostam disso. E isso é bacana, gera também engajamento. Mas se você talvez talvez não se sente confortável em estar na frente de uma câmera, não tem problema nenhum. Você grava o áudio e se você quiser, você coloca lá no YouTube o áudio, sem problema nenhum, coloca uma imagem, uma logo, e a pessoa também pode ouvir ali no YouTube. A partir do momento que, eventualmente, você se sentir mais confortável com isso, se esse for um problema para você, aí você começa a apresentar a imagem. Mas perceba que o Edward falou é importante, é 2 formas de você distribuir o conteúdo. Né? A gente está falando aqui, nesse primeiro pilar, onde a gente fala podcast e uma base digital, dentro desse pilar do podcast, como base digital, você tem outros 3 pilares ali dentro que desdobra nesse pilar, que é o podcast, são as ferramentas de marketing digital, né, que o podcaster Esse é o 2, né? precisa, exatamente o 2 que ele precisa utilizar, né, que é o ponto comercial dele ali no mundo digital, e o terceiro é realmente conteúdo, né, como que você trabalha o conteúdo e principalmente quando você está no início, né, a divulgação, criando aquela consistência, fazendo o seu setup ali das mídias sociais de uma maneira um pouco mais profissional e começando a distribuir o conteúdo. Então, só lembrando, no primeiro pilar, que é o podcast como a base digital, você vai ter o item 1, podcast, para realmente produzir ele, as ferramentas de marketing digital, e terceiro, a questão do conteúdo e a divulgação dele aí. Então, a gente tem essas 3 etapas. E aí, entrando na etapa 1, que é um pouquinho do que a gente já estava assim, falando. Só para ficar bem claro para o pessoal, a gente pode até fazer o seguinte, né? Pilar 1, podcast base digital. Dentro disso, a gente tem o ponto 1.1, que é o podcast propriamente dito, o 1.2, que são as ferramentas para marketing digital. Para o podcast é o ponto comercial, a gente vai falar deles agora, inclusive das ferramentas que a gente usa, e o 1.3, que é o conteúdo propriamente dito. Então a gente está com... Na verdade, eu estou vendo que vai sair 9 aí, né? É essa, fazendo as contas certo, né? Você tem cada um 3, né? É isso, né? Exatamente. É isso aí. Porque assim, pessoal, para vocês entenderem, a gente falou de 3 pilares e dentro de cada pilar tem mais 3, então vai dar 9, beleza? Então vamos lá. O primeiro é o podcast propriamente dito e o segundo são as ferramentas digitais. É isso que você ia falar, né, Jefferson? Isso, exatamente. Então, as ferramentas digitais, a gente vai colocar aqui, inclusive os links, né, que a gente tem aqui numa planilha de controle no Google Drive, que é o seguinte, dentro de você ter uma estratégia, quando você começa com um podcaster, você está entregando o seu conteúdo, então você está iniciando ali a sua produção. Agora, quais são as ferramentas de marketing que você, como um podcaster, precisa utilizar para realmente ter uma presença digital? Que é o quê? A gente costuma dizer aqui, né, Edward, que o seu podcast, o seu É o site, ponto comercial. é o seu ponto comercial ali naquele mundo digital. E o que a gente precisa basicamente, né? Quais são as ferramentas que a gente usa? Não são muitas, né? Mas a gente tem aí 3, 4 ferramentas que a gente precisa utilizar. E a gente começa com o quê? Se eu sou um podcaster, eu quero colocar ali o meu podcast no ar, eu vou precisar de hospedagem, onde a gente coloca o nosso podcast e aonde a gente coloca o nosso site, que é onde as pessoas vão procurar a gente, onde as pessoas vão procurar informações sobre você. Hoje, quando a gente quer qualquer coisa, o que a gente faz, Edward? A gente vai lá vai e na internet. Google, a gente vai na internet. Google, então como que eu acho lá? Então, Escola do Podcast. Então, ele vai entrar lá. Site, alguma coisa. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma hospedagem de site e a gente tem que ter uma hospedagem do nosso E diferentemente do que muitas pessoas pensam, isso aí é muito importante, eu acho, é tão importante enfatizar isso, porque quando a gente pensa num ponto comercial no mercado, assim, na rua, um ponto comercial na rua, você está pensando que você tem que pagar as luvas do local, você tem que pagar aluguel, e você tem que... Nossa, é uma despesa enorme, é difícil você achar um ponto comercial por menos de, sei lá, acho que uns R$2.000, R$5.000, é coisa cara um ponto comercial. Qualquer escritorinho aí é caro. Agora, na internet, você consegue ter um ponto comercial com menos de R$200 por ano. Né? Faça as contas, Jefferson, não é?
Não é mesmo? Porque você monta um site profissional com o www.seunome.com, né? Sendo o seu nome o que você quiser escolher, e você vai pagar, assim, de cara, R$ 9,90, R$ 10 por mês, mais comprar o domínio, que é o www.oseunome.com. Então você tem que ter o domínio e o local onde hospedar o seu domínio. Isso aí, o domínio custa por ano uns 50, R$ 60, mais R$ 10 por mês de hospedagem, duzentão já dá e sobra para você ter um ponto comercial. R$ 200 por ano você consegue ter o seu ponto comercial na internet. E aí soma ali também a sua hospedagem para podcast, né? E se você usar uma hospedagem gratuita como o Anchor, então você não está gastando nada, por exemplo, né? Se você quer partir para uma coisa um pouquinho mais profissional, você pode ir lá para o Spreaker, né? E eles têm planos ali bem acessíveis também para você começar. Então, bom, basicamente quais são as ferramentas? A gente já falou de algumas aqui, né? Uma hospedagem para o site e uma hospedagem para o podcast. O que a gente usa, Jefferson? Eu acho que você pode colocar aí, Edward, o link para o pessoal, mas ó, a gente usa basicamente o HostGator, que é a nossa hospedagem para o nosso site, certo? Então a gente tem aí onde a gente hospeda o nosso site. Se você também, inclusive, usar o nosso link, né, Edward, você tem acesso aí a um desconto, aí 55% de desconto numa assinatura anual. Então é bem bacana. Então é só acessar lá o nosso site, que tem o cupom de desconto. E não só a hospedagem que a gente contrata, mas a gente tem que construir as páginas, né, Edward? A gente tem que fazer cada uma delas, a gente tem que construir o site propriamente dito, né, digamos assim, e você precisa contratar um serviço, né, para poder fazer esse site. E a gente, no caso, a gente usa uma ferramenta bem simples, ela é bem intuitiva de ser usada, né? Então, é uma ferramenta também para construção de site. Então, Construção de site. Exatamente. Se você tem ali o seu site hospedado no HostGator, constrói as suas páginas com o OptimizePress, basicamente você já tem ali a sua presença digital inicial. E aí entra para a questão da hospedagem. A hospedagem, aí você pode escolher, existem vários... Você está falando do podcast, né, agora, do podcast. Isso. A segunda hospedagem é a hospedagem do seu podcast, onde você vai deixar lá os seus episódios num servidor específico para podcast, ou seja, ele tem uma velocidade diferente, ele permite vários acessos simultâneos, é um servidor mais robusto. E aí você tem algumas opções também de hospedagem. No caso, o podcast da Escola do Podcast, nós estamos hospedando na plataforma Spreaker. Certo, Edward? E se você usar o nosso cupom, também você tem uma vantagem aí, que se você tem 2 meses gratuitos aí para usar, para testar, para ter certeza que a ferramenta atende aí os seus requisitos, mas é uma ferramenta muito boa, né? Então, realmente vale a pena você dar uma olhada lá. E se você quiser usar o cupom, é fácil, é só colocar lá, escoladopodcast.com/Spreaker, beleza? Exatamente. E o Spreaker se escreve Spreaker, Spreaker, aportuguesando. Beleza? Bom, então assim, a gente já falou do HostGator, que é o que a gente usa como hospedagem para o site. Hospedagem para o podcast, a gente falou do Spreaker, também existe o Anchor, que é gratuito. Mas assim, tem algumas questões, quando você quer ir bem profissional, a gente sempre recomenda uma hospedagem paga. Por quê? Porque como o Anchor é gratuito, você fica sujeito às regras deles. Então, você pode ter mais para frente restrição de conteúdo, ou pode ser que o Anchor queira colocar propaganda no meio dos seus episódios, como faz o YouTube, por exemplo, né? Que toda hora a gente está dando propaganda.
E talvez você não queira isso para o seu podcast, então aí a gente recomenda ir para uma plataforma paga. Por isso que nós usamos o Spreaker, porque a gente quer controle no nosso conteúdo. Mas para começar, você pode, com certeza, testar lá o Anchor. Bom, beleza, falamos disso aí. Você falou também do OptimizePress, que é uma plataforma de construção de páginas na internet. E tem uma alternativa também ao OptimizePress, que é o Elementor, que é uma outra plataforma para você construir páginas. Mas aí a gente tem que explicar uma coisa antes para o pessoal. Para ambas, tanto o OptimizePress quanto o Elementor, você vai precisar ter instalado na sua hospedagem, ou seja, lá no HostGator, o WordPress, porque ambas funcionam no WordPress. Ai, mas Edward, você está falando de mais uma ferramenta, vou ter que pagar mais uma. Não, o WordPress é gratuito, então fica tranquilo. Inclusive, quando você entra lá no HostGator, você fala, legal, vou usar o HostGator, vou aproveitar o cupom que vocês me deram aí, e quem não anotou, para usar o cupom nosso, para ter 50% de desconto lá no HostGator, é escoladopodcast.com/HostGator, beleza? É bem simples, você já vai lá e já vai ter o cupom. Pode testar e é bem... Olha, a gente usa e por isso que a gente recomenda, tá? E assim que você entra lá, eles têm uma instalação de WordPress muito simples. É bem straight to the point, como eu diria. Você dá uns cliques e ele já instala o WordPress lá, e aí você já começa a criar um site com isso. Só que o WordPress, para a criação de páginas, dá para você criar página lá dentro. Mas existem ferramentas melhores, que dão mais funcionalidades. E é por isso que a gente usa o OptimizePress. Ou você pode usar o Elementor também. Beleza? Acho que é isso, né, Jefferson? Ficou claro, exatamente, né? E tem uma última ferramenta aí, Edward, que a gente não comentou, que é o seguinte, você já tem o seu site lá, você já hospedou o seu podcast lá no Spreaker, por exemplo, contratou o HostGator, enfim. Mas você precisa também de uma outra ferramenta, que é talvez a ferramenta mais importante que o podcaster precisa ter quando ele começa, que é o seguinte, que é o seu e-mail marketing, que é como que você vai se comunicar com a sua audiência. Então, aquilo que eu falei, né? O podcast ele é muito poderoso. Você vai começar a atrair a atenção das pessoas. Essas pessoas vão chegar no seu site, vão chegar no seu podcast, vão eventualmente se inscrever para receber lá o podcast dele toda semana quando você libera, ou diário, ou quinzenal, ou mensal. Lá no agregador dele vai aparecer lá que você lançou um podcast novo, um novo episódio, na verdade. Mas você pode notificar ele através do quê? De um e-mail. E para isso você tem que ter um serviço de e-mail marketing que captura os e-mails lá dentro do seu site, lá dentro do seu podcast. Você vai indicar ele para algum lugar onde ele vai deixar o e-mail dele. E aí você pode se comunicar diretamente com ele, você não depende de ninguém, você não depende das mídias sociais, você distribuir a sua mensagem, a sua postagem, você vai ter o domínio e o controle sobre o que a gente chama da sua lista. E essa lista começa a crescer. E essa lista é a sua base para realmente alavancar e impulsionar o seu negócio. Tudo vai girar em torno da sua lista. E lembre-se, nós começamos com 0 ouvintes, 0 inscrito no nosso podcast, 0 inscrito no YouTube e 0 pessoas na nossa lista. E aí, quando a gente começa esse movimento, a gente tem que dirigir as pessoas de alguma forma para o nosso site e a gente tem que capturar o e-mail dessas pessoas para que a gente possa se comunicar com o nosso ouvinte. E assim que você tiver, por exemplo, um novo episódio, você manda um e-mail. A hora que você estiver fazendo uma apresentação na internet, você manda o e-mail, avisa ele que você vai estar lá naquele determinado dia e horário. Você pode fazer uma oferta de um produto, de um serviço para ele, a hora que você quiser, sem depender de ninguém. Então, e-mail marketing é uma ferramenta extremamente importante dentro da estratégia de construção de um negócio junto com o podcast. E o que a gente usa atualmente, Edward? A gente usa o Egoi. O Egoi é uma ferramenta de e-mail marketing, assim, a gente gosta muito e eu percebo. O que eu gosto do Egoi?
que desde que a gente começou com eles evoluíram muito. E eles continuam evoluindo bastante. E ela é bem acessível. Dentro de todas as que a gente já viu por aí, ela é bem acessível. Então, basicamente, se você quiser realmente também usar, a gente tem um cupom, né, Jefferson? Tem, né? Tem um cupom de 10% de desconto. Qualquer base, qualquer plano, você pode se inscrever lá e começar. Agora, inclusive, eles têm, em alguns momentos, eles liberam um plano gratuito para você testar a ferramenta. Mas se você quiser ter acesso também ao nosso link, você pode ter lá uma vantagem para você. É escoladopodcast.com/egoi, EGOI. Então, é simples, você vai entrar lá, ele já vai direcionar você para a plataforma e para lá do Egoi. Você pode se inscrever, é uma ferramenta em português, eles ficam em Portugal, então, mas tem ali suporte, enfim, você consegue começar a Funciona trabalhar muito bem. muito bem. Eles têm treinamentos dentro da própria plataforma que te mostra como que você usa ela, né, de uma forma inteligente. E talvez, né, principalmente para quem está no início da jornada, você está falando, nossa, quanta coisa, mas não é muita coisa. É igual quando a gente começa a andar de carro, né? A gente tem lá um monte de botão, tem que trocar de marcha, tem que dar seta, tem que olhar no retrovisor, tem que ver se não vai bater na frente. Mas com o Exato. passar do tempo, tudo vai ficando meio automático. E os setups iniciais, realmente, ele traz um desafio maior. A gente tem essa dificuldade mesmo, principalmente para nós, muitas pessoas que estão começando. Mas quando a gente dá o primeiro passo, a gente vai um de cada vez, devagarzinho, né? Tem aquele ditado chinês, né? Que para você dar 1000 passos, você precisa dar o primeiro. E assim sucessivamente. Aos pouquinhos você vai implementando, vai ajustando, vai criando a sua base, a sua plataforma digital, e aí ela vai estar pronta e preparada aí para você atrair a sua audiência, atrair seu público, divulgar o seu trabalho, enfim. Então, assim, basicamente, a gente está falando desse, dentro do pilar aí, né, do podcast e a base digital, a gente falou do item 1, que é a construção do próprio podcast, o 2 aí, que seria... São as ferramentas. As ferramentas, que são essas que nós falamos, e o E terceiro esse realmente... o conteúdo, né? O terceiro conteúdo. Mas eu ia falar de ferramenta porque, assim, olha, negócio de ferramenta, eu gosto muito de ferramenta. Eu sou aquele tipo do cara que vai numa Leroy Merlin, sabe a Leroy Merlin? Eu já corro para a seção de ferramenta, onde tem aquelas, sabe aqueles negócios... E os martelos? Martelo, tem Chave de chave fenda. de fenda, tem serra, tem furadeira, e eu sempre gosto de olhar. Eu gosto muito, porque eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, né? Como eu tenho a formação de engenharia eletrônica, eu também fico, enfim. E você concorda, né, Jefferson? Porque quando você precisa furar uma parede, você precisa colocar um quadro, você precisa cortar um fio, instalar alguma coisa, se você não tem a ferramenta, cortar uma madeira, se você não tem a ferramenta adequada, como que é a qualidade do seu serviço se você usa uma ferramenta inadequada? Fica pior. É que nem você tentar cortar uma madeira com um serrote. Você pode, mas você não vai ter o mesmo acabamento do que com uma serra. Se você usa uma tico-tico, você tem que ter na mão a habilidade. Se você usa uma serra circular, enfim. Então, eu estou falando a ferramenta certa. Ó, quem cozinha, quem gosta de cozinhar, sabe que utensílio de cozinha, tudo bem que ele não vai fazer você cozinhar melhor, mas ele ajuda muito mais a você cozinhar bem também. Então, na cozinha, a mesma coisa. As ferramentas certas vão te ajudar a fazer um trabalho bem feito. Então, por isso que quando a gente fala em ferramenta, o pessoal fala assim, não, vou tentar achar umas outras ferramentas aí, porque Ele se perde nas ferramentas e não sai do lugar. E não sai do lugar, e às vezes fala, não, acho que eu não quero essa ferramenta por enquanto, não preciso. E uma das que as pessoas mais deixam por último, sabe qual é? Na minha opinião, é o e-mail marketing. Porque, assim, quando a gente fala de ter um site, o pessoal, não, legal, eu preciso ter um site. Daí vai logo pegar o site. Eu preciso construir umas pagininhas aqui. Beleza, ele procura alguma coisa para fazer as páginas. Ele vai ter que hospedar o podcast dele em algum lugar, então ele vai lá no Anchor ou contrata o Spreaker e coloca o podcast. Aí, na hora de fazer o e-mail marketing, ele fala, não, eu vou colocar um formulário aqui no meu site
que as pessoas podem se inscrever. Só que aquele formulário que tem no WordPress ali, ele não é uma coisa dinâmica. Você vai receber um monte de e-mail, daí você vai ter que criar uma planilha do Excel, você vai se perder. Não tem ali as ferramentas de consentimento também, para você mandar um e-mail. Porque quando uma pessoa se inscreve no seu e-mail marketing lá, então, por exemplo, no caso do nosso site, escoladopodcast.com, se você chegar lá, você pode baixar um e-book. Para você baixar o e-book, a gente pede o seu e-mail. Concorda que quem entra lá, está dando consentimento para que eu mande e-mail para ela. Então, é feito com consentimento. Agora, quando uma pessoa você preenche um formulário e manda uma pergunta, não necessariamente a pessoa está dando consentimento para que você fique enviando e-mail. Então, essas plataformas de e-mail marketing, elas também funcionam muito alinhada com essa questão do consentimento e também com a questão de você, não quero mais receber o e-mail dessa pessoa, de poder sair de uma lista, porque senão você começa a entrar na questão do spam. Tem gente que monta uma lista no Excel e começa a mandar um monte de e-mail e, inclusive, às vezes comete o erro de revelar o e-mail da lista toda para todo mundo que está na lista, né? Pelo amor de Deus, fazer uma coisa dessa manual hoje em dia não tem sentido. Então, por isso que tem que olhar as ferramentas de e-mail marketing. Tanto o Egoi, é uma que a gente recomenda porque a gente usa, ou uma outra, você acabou comentando, Jefferson, agora me fugiu se você comentou, que é o MailChimp. MailChimp é uma plataforma também muito boa, muito tradicional, e eu sei que eles oferecem 2.000 contatos gratuitamente. Até você ter 2.000 contatos gratuitamente é legal. Então, assim, se você quer realmente montar um negócio, pensa bem, 200 de aluguel por ano para ter o seu ponto comercial. Então, a gente já tirou a hospedagem, né? Você pode usar a hospedagem gratuita ou investir mais um pouquinho no Spreaker, por exemplo, e ter um negócio consistente. Aí você pode contratar ou o OptimizePress e o Elementor, e aí uma ferramenta de e-mail marketing. Com certeza, o investimento de tudo isso somado, eu acho que não dá uma mensalidade de um ponto comercial. Bem menos. De um ponto comercial barato. Né? Você pensa ponto comercial é 2, 3, 5 mil reais? Então, é muito baixo para quem está pensando de maneira estratégica num negócio. Então é isso aí. Eu só queria, assim, deixar bem claro que as ferramentas são importantes mesmo. E claro, depois disso aí, é a questão de produzir o conteúdo. E aí a gente tem que ter algumas características na produção de conteúdo, independente do formato do conteúdo. Mas como a gente está falando de podcast, e a consistência é fundamental. Eu e o Jefferson, a gente começou o Vida nos Trilhos e a gente até hoje publica semanalmente de maneira ininterrupta, não paramos. É só assim que você consegue construir uma audiência. Ninguém segue ninguém se a pessoa não tem uma produção de conteúdo contínua e, assim, previsível. A previsibilidade é o que os clientes querem. Quando você tem previsibilidade, você fala, opa, hoje vai sair um podcast novo daquela pessoa lá e eu quero ouvir. Você já fica ansioso esperando. Então você tem que construir isso. E aí a seguir vem divulgação. Porque aí, né, Jefferson, não dá para a gente ir para lugar nenhum se você não conta para as pessoas que você tem um podcast, né? Eu acho que essa questão que você levantou, Edward, da importância das ferramentas para um podcaster, ela é, assim, essencial. Eu acho que você está coberto de razão. Então, pensa, né, com R$100 por mês, aí, 80, R$100 por mês, dividindo por 12, aí tudo que você vai gastar, realmente você tem um ponto comercial. Olha o poder que a internet possibilita. E começar, ou seja, a gente está falando de iniciar e realmente usar o podcast como uma plataforma que vai impulsionar todo o seu trabalho, toda a divulgação. E às vezes as pessoas pensam, mas eu estou falando uma mensagem talvez um pouco mais de uma via
talvez a pessoa não está pensando em ganhar dinheiro ainda, mas por que não você viver disso? Por que não? É uma possibilidade. As pessoas têm que pensar no médio e no longo prazo, mesmo independente da mensagem. E cada vez mais a gente vai usar o digital. Então, eu acho que realmente, eu até comentei no começo, né? O podcast ele é poderoso, ele é íntimo, a pessoa consegue te ouvir. A pessoa que para ouvir você, na verdade, ela não para, ela vai caminhar com o filho, vai caminhar ali, levar o bebê para passear, o cãozinho, vai lavar uma louça, vai na academia ou vai fazer um exercício, você está ali ouvindo. Ele é uma mídia que possibilita uma conexão muito forte. Por isso que eu digo que o podcast em si ele é poderoso nesse primeiro pilar que a gente chama, né, do podcast como uma base digital. Mas a gente tem que pensar estrategicamente e pensar num primeiro momento e à medida que o tempo for passando, você vai estruturando ele. E aí você vai incrementando. Eu falei um pouco de problema-solução, de você apresentar um produto ou serviço, né? E aí você começa a dar asas para o seu podcast, para o seu negócio, até porque você tem que pensar nisso. Então, né, eu falei um pouco do PDZ, né, que a gente tem uma estratégia, então a gente atrai as pessoas, elas ouvem a gente, ela conhece o nosso trabalho, aí ela conhece o PDZ, aí ela fala, legal, consegui fazer, e aí o que ela faz? Ela consegue produzir, começa a produzir os primeiros episódios, aí ela enfrenta um segundo desafio, que é o quê? Crescer a audiência. E aí para onde ela vai? Para o segundo pilar. Ela já tem a base, e aí ela entra na construção de audiência, que é o nosso segundo pilar. Aí o que a gente faz? A gente conta para ela que a gente tem uma academia, que é a academia do podcast. Que é o quê? Um treinamento mais avançado, onde a gente traz uma série de estratégias, uma série de táticas que a gente está usando para monetizar os nossos negócios. E aí a pessoa fala, isso faz sentido para mim. Mas percebe que toda a comunicação nossa, toda a estruturação do nosso podcast, tudo isso ele está muito bem concatenado. E ele tem uma estratégia por trás. A gente quer, no primeiro momento, ajudar as pessoas, apoiar as pessoas, resolver os problemas dela, e elas conhecem a gente e é uma troca. E isso que é legal. E você começa a construir um negócio, começa a construir a sua comunidade. E aí a gente entra no segundo pilar. Correto, Edward? É isso mesmo, né? E você, para quem quer conhecer um pouco sobre a academia ou receber alguma informação, saiba que a gente não está sempre com as inscrições abertas para a academia. Então pode ser que agora as inscrições estejam fechadas. Mas se você quer receber informação, você entra lá, escoladopodcast.com/academia. Então, se tiver aberto, você vai ver. Se tiver aberto, você vai ver. Se não tiver aberto, você vai poder receber notícias sobre ela. E eu pus o Jefferson em plano agora aqui, né? Eu tava me sentindo o máximo aqui, Edward. Você colocou eu aqui na transmissão, só eu. Aí eu fiquei, Pessoal que está no áudio só é que eu pus o Jefferson numa tela cheia aqui, mas o conteúdo é em áudio também, então não tem diferença para quem está ouvindo apenas, mas ele ficou em destaque. Então tá, então vamos falar agora, Edward, do segundo pilar, que é a audiência. E dentro desse pilar a gente tem o item 2.1, que é divulgação e distribuição do conteúdo, que a gente chama aí a fase 2, fazer a sua mensagem chegar mais longe. A gente tem a parte do tráfego e tem a parte 3, comunicação e engajamento. Então vamos começar aí dentro do pilar da audiência, falando um pouquinho sobre divulgação e distribuição do conteúdo. Fala um pouquinho aí para a gente, como que a gente faz essa questão da mensagem chegar mais longe? Então, a questão da divulgação, eu acho que é um trabalho constante de produção de conteúdo. Não, mas não só a produção, né, Edward? A produção é o... Isso, ela é só o primeiro pilar ali. Você começou a fazer. Só que não adianta a gente colocar o nosso podcast, o nosso site lá, mas não divulgar ele para que as pessoas cheguem. Então, o primeiro desafio é montar a estrutura, criar o podcast, começar a criar ele consistentemente. A gente sugere que seja semanal, enfim, mas aí depois você precisa começar a divulgar, as pessoas precisam saber, ninguém vai chegar lá sozinho, você que tem que fazer o trabalho espontaneamente. Pode até ser que alguém chegue, mas é pouco. Você tem que, o boca a boca é importante, postar a primeira nas onda, mídias sociais, a primeira, exatamente. O primeiro você tem que falar para todos os seus colegas, amigos, tem um podcast, pronto.
E aí, depois disso, você tem que estar divulgando, seja em grupo de WhatsApp, cria um grupo no Telegram. As mídias sociais estão aí para a gente divulgar e ficar fazendo. É assim, é no dedo mesmo. Tem que ir lá e ficar fazendo mesmo trabalho de formiguinha, dizendo, interagindo com pessoas. Se as pessoas mandam mensagem, você tem que responder essas mensagens, porque é importante esse engajamento. Então, essa questão aí, usar Facebook, usar Instagram, usar LinkedIn, usar TikTok, usar o que você tiver ao seu alcance, o Twitter, cada um tem uma mídia da preferência. Pegue a mídia da preferência e vá fundo nela com consistência também. E sempre conversando com as pessoas que estão lá mandando mensagem para você e começam a chegar, né? Exatamente, essa questão da distribuição, você pode inclusive pedir dentro do seu podcast. A gente pode pedir agora aqui, ó, por exemplo. Vamos lá, ó, pessoal, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, se você acha que isso está ajudando você, está trazendo, né, uma mensagem que está te apoiando, está te ajudando, está te esclarecendo, divulga aí o nosso podcast aí sobre a escola, divulga ele para os seus amigos, para os seus colegas, enfim, tem o link aí, o botão, indique, passa aí para os demais. Então é uma forma de você pedir o apoio, né, das pessoas, que é essa primeira onda que você começa, que são as pessoas que estão ao seu redor. Então, essa fase, a partir do momento que você começou a produzir o seu podcast com consistência, é hora de começar a divulgar ele e fazer ele chegar mais longe, inclusive dentro do seu podcast, você pode ter uma mensagem para as pessoas realmente divulgarem, compartilhar, indicar, enfim, é um trabalho de formiguinha, e lembra que eu falei, ele é um trabalho de médio prazo. Você não vai começar explodindo, todo mundo começa do zero. Então, esse é um ponto importante. Vamos reforçar ele aqui, ó. Todo mundo começa do zero. E a construção da audiência, ela é tijolinho por tijolinho, concorda, Edward? Totalmente, totalmente. Agora, existe maneira de você potencializar tudo isso. Que é o item 2, né? Que é o item 2, exato, né? Porque assim, a gente tem que ter o foco também em tráfego. Então, uma coisa é você divulgar, ficar falando com as pessoas. Outra coisa é você ter foco em tráfego, trabalhar ele de maneira estratégica, tanto no orgânico quanto no tráfego pago. No tráfego orgânico, ou seja, o gratuito, que é o tráfego que acontece porque as pessoas estão lá se engajando com o seu conteúdo. O que é? É você pegar e ter uma estratégia na sua divulgação. E também ter uma estratégia nas pessoas com quais você se relaciona nas mídias sociais. Então, vamos pensar assim, você tem um podcast no nicho da alimentação, vamos supor isso. Aí você começa a produzir conteúdo. Quais pessoas que você deve seguir nas plataformas? Vamos supor que você tem um Instagram lá e um Facebook. Quem que você deve seguir? O pessoal que, sei lá, gosta de, sei lá, montanhismo? Você vai ficar seguindo essas pessoas? Não, você tem que seguir pessoas que gostam e que falam de alimentação também. Você tem que começar a seguir essas pessoas, porque eles precisam perceber que você existe. Então vamos supor, você começou um podcast sobre alimentação e você começa a seguir influencers na área de alimentação. E você começa a engajar com o conteúdo dessas pessoas de maneira estratégica, constante. Você comenta, você responde perguntas. Dali a pouco, uma dessas pessoas percebe que você existe. E aí começa a ter um relacionamento com você. E aí você acaba expondo o seu conteúdo para a audiência dela. Só que você tem que fazer isso de maneira muito autêntica, e com muita entrega, porque senão a pessoa pode achar que você está tentando só ter vantagem em cima dela. E você não deve mesmo ter apenas entrar com essa estratégia. Você tem que entrar com a estratégia de ajudar. Por quê? Porque a sua audiência segue essa pessoa, esse influencer que fala de alimentação. Por isso que você tem que pensar nas pessoas, sempre é isso. Você tem que pensar em ajudar as pessoas, onde quer que elas estejam. E aí você começa a atrair. Então, isso é trabalhar de maneira estratégica o tráfego gratuito. Agora, claro, você pode ir para o tráfego pago. E aí, basicamente, o tráfego pago são duas plataformas principais hoje, que é o Google
YouTube e Facebook/Instagram. E aí é um outro ponto que as pessoas subestimam. Eu acho que os podcasters hoje em dia, eles subestimam muito. Por isso que a gente está entrando, acreditem se quiser, lá nas nossas aulas de quinta-feira que a gente faz toda semana. Já foram 55 semanas fazendo aula gratuita toda quinta-feira no canal do YouTube. Eu e o Jefferson. Dependendo do dia que você ouve esse podcast, pode ser que você chegue lá, já esteja na 80, verdade, na 90, na 100 ou na 200, enfim. O podcast está aí, mas essas lives realmente são bem bacanas. E o que o Edward está dizendo é muito importante, porque se a gente pensar, né? Ou seja, se eu entendi direito, Edward, você falou o seguinte, olha, se a pessoa vem com o propósito de fazer um podcast sobre alimentação, e aí ela identifica o seguinte, bom, eu vou fazer um podcast sobre alimentação, mas quem hoje, né, no Brasil, são os influencers que estão ali nas mídias sociais, vamos pegar no exemplo do Instagram, um cara que realmente tem um conteúdo bacana, que também você se identifica com a mensagem daquela pessoa, que você percebe que ela traz um valor para a audiência dela, e aí você identificou essas pessoas, ou esses profissionais, ou esses influencers. Você pode fazer sua lista lá dos 100, né? Inclusive, a gente tem um livro aqui, ó, do Russell Brunson, né? Que a gente usa Russell, muito. Né? Russell Brunson. A gente estuda muito a estratégia dele. Exato, a gente faz os cursos dele e a gente recomenda. E ele fala, faz a sua listinha. E aí você começa a interagir com essas pessoas. Mas uma coisa que você falou, né, Edward, é de forma espontânea, autêntica, e você começa a comentar os posts dessa pessoa. E você começa uma interação. Aí a audiência daquela pessoa vai começar a observar que você está sempre ali, sempre postando, sempre colocando comentários que geram valor. Ajudando, que gera valor para a audiência daquele influencer. Daqui a pouco, aquele influencer vai te notar, talvez ele te chame para bater um papo, por que não? Isso acontece, pessoal. Isso é muito natural. É uma estratégia de você começar a atrair o tráfego, atrair mais audiência de uma forma orgânica. E aí, aquelas pessoas que estão seguindo ele, talvez sejam potenciais clientes seus também. Então, é uma coisa bem estratégica, bem autêntica. Então, a gente tem que começar, tem que, principalmente, procurar profissionais que a gente admira, que a gente tem uma conexão. E aí, aquilo que o Edward falou, toda quinta-feira a gente está lá no YouTube, a gente tem uma aula, e a gente começou, o Edward falou da Live 55 que a gente fez, que é como fazer o seu podcast bombar. Então, é uma introdução ao tráfego. São os primeiros passos ali para você começar com o seu podcast. E é interessante, né, Jefferson? Você fala, pô, mas peraí, vocês falam de podcast ou falam de tráfego? Do que é? Não, eu deixo bem claro que a gente fala de podcast, mas a gente começou, a gente já ensinou nessas lives, eu não lembro qual, mas foi numa anterior, sobre como pegar tráfego orgânico, por exemplo, no Instagram. A gente falou sobre isso. E a gente mostrou toda essa estratégia que a gente está falando aqui por cima. E o pessoal adorou, né? Foi assim, o pessoal pirou, para falar a verdade, que estava ao vivo vendo a gente ali, pirou, falou, nossa, realmente são estratégias muito interessantes, muito autênticas, muito éticas até, e foi interessante. Mas é um trabalho consistente, é um trabalho árduo também. E agora a gente está entrando também nas estratégias de tráfego pago. Por quê? Porque a gente faz tráfego pago. Faz 1 ano e meio quase que eu estudo tráfego, Jefferson também, com pessoas que são os melhores do Brasil, a gente estuda mesmo, e a gente está aplicando para o nosso podcast e vamos aplicar para esse podcast aqui também. E a gente vai mostrar todo esse passo a passo, tudo que a gente está fazendo para os nossos alunos. Então a gente vai estar fazendo o quê? A gente está documentando o que a gente está fazendo, simples assim. A gente vai, pessoal, então basicamente foi isso a aula 55, uma documentação do que vem pela frente. E a gente não cansa de dizer, porque o podcaster às vezes ele acredita que ele vai fazer um episódio e vai cair nas graças das pessoas, vai viralizar, mas a viralização é muito rara.
ela é uma coisa que a gente não pode contar com uma viralização. Ah, vou fazer um episódio, vai bombar porque um dia vai viralizar. É que nem ficar esperando ganhar na loteria. É possível? Claro, mas é difícil. Então é melhor ter uma estratégia. Por isso que a gente trabalha com framework. Por isso que a gente trabalha com questões assim de que funcionam, com estratégias, com métodos que funcionam, que outras pessoas aplicaram, que a gente replica e a gente vê. Funcionou? Continuamos. Não funcionou? Descarta, procura outro e vamos em frente. É estratégico. E tráfego pago é uma coisa que vale a pena fazer para crescer o seu podcast, mas não de qualquer maneira. Tem que ser feita da maneira estratégica, porque é um investimento que pode ser baixo e vai trazer muito retorno para o seu podcast crescer. Mas, vamos lá, ressalva de novo. Não adianta nada você falar, ai, beleza, então quero fazer um tráfego, vou pôr dinheiro no Facebook, no Google, vou trazer tráfego. Só que você não fez, por exemplo, um e-mail marketing. Não vale a pena. Eu vou falar, então nem começa. Se você não traçou a sua estratégia de e-mail marketing, que foi o passo anterior, por isso que ele é o anterior, porque o anterior é pré-requisito. Então, tenha um e-mail marketing, tenha uma maneira no seu site das pessoas entregarem o e-mail delas para que você continue o relacionamento. Porque imagina você investir dinheiro em tráfego, gastar lá R$20 por dia, vai começar a ir gente para o seu site, aí passou todo aquele tempo e aí eu te pergunto assim, e aí? Qual o e-mail, quantos e-mails você coletou aí nesse mês aí, gastando vintão por dia em e-mail? Ah, nenhum. Como assim nenhum? Então você investiu no quê? Tudo bem que você investiu, as pessoas visitaram o seu site, mas e aí? Cadê o e-mail dessas pessoas? Como você pode alcançá-las novamente? As pessoas que gostaram de você. Olha só, as pessoas gostaram de você. É que nem você ir numa festa, aí uma menina ou um rapaz, né? Não sei, dependendo da pessoa. Ah, uma menina ou um rapaz gosta de você, bate um papão lá, não sei o que, você vai embora, você fala, putz, gostei pra caramba dela ou dele, sei lá o quê. E aí a pessoa, oh, que legal, pegou o telefone, o endereço? Não. Não, mas pelo menos qual era o nome dele? Putz, sabe que eu nem perguntei o nome? É mais ou menos quase isso, né? Não é, Jefferson? Pensa bem. Essa questão do e-mail marketing, ela é importante mesmo. Ela traz... Porque o e-mail, ele é seu, você se comunica na hora que você quer, no momento que você quer, você não depende de ninguém, você não depende do Facebook, do Google, do Instagram, é você dominando a sua lista de potenciais clientes, elas estão ali engajando com você, você se comunica com ela a hora que você quiser. Então, eu vou começar, eu vou sem o e-mail marketing, ok, comece, faz seu primeiro, segundo, terceiro episódio, mas chegou no quarto, já coloca lá, já pluga, realmente, o que o Edward falou, é um pré-requisito, porque é muito importante. O e-mail é uma das coisas mais importantes. A gente está falando de tráfego pago, né? A gente falou um pouco da Live 55, mas pensa o seguinte, você que está nos ouvindo, se você deixou o seu e-mail com a gente, eu tenho condições de pegar o seu e-mail e lá no Facebook falar o seguinte, olha, entrega um anúncio para o João, que do e-mail tal, ele vai entregar um anúncio para você, ou lá no Google, ou no Facebook, e fazer isso, a gente consegue fazer isso. Então, olha o potencial que você tem. Uma pessoa que já escreveu lá no Google, como criar um podcast, ele chegou do nosso site, ele entregou o e-mail dele, e eu consigo colocar um anúncio na frente dele, olha, se inscreva Exato. no nosso treinamento, olha o poder que é isso. Então a gente tem que ter consciência de que o e-mail é a base de tudo, e a gente vai martelar bastante nessa tecla para o podcaster realmente ter o e-mail. A gente está falando de tráfego pago. E por que a gente fala de tráfego pago? Né? O Edward falou R$20, mas você pode começar com R$6. E talvez você não consiga usar todos os dias. Você faz lá 10 dias, coloca R$60, você vai ver que o tráfego no seu podcast vai subir de uma forma muito intensa. R$6 vezes 3 vezes 30 vai dar R$180 por mês.
para você começar a trazer clientes, para você ouvir a sua audiência, pedir para eles comentarem, eles vão começar a interagir com você, aí você vai falar, puxa, eles estão com essa dor, olha, eu posso resolver esse problema, eu vou fazer uma pauta para ajudar esse tipo de pessoa, porque eles querem esse tipo de conteúdo. Aí você gera valor para essas pessoas, elas vão começar a divulgar no boca a boca, e aí você começa um movimento, e aí o seu podcast começa a crescer. E o tráfego pago para o podcaster é sim uma estratégia, e vai chegar em algum momento que ela vai ser necessária. Por isso que a gente fez, né? É que a gente está gravando agora, a gente fez lá a Live 55, a gente vai fazer outras 3 lives, né? Uma que a gente vai falar sobre como criar campanha e divulgar o seu podcast no Facebook, específico para podcaster. É isso que o Eder falou. A gente não quer ser especialista em tráfego de uma forma geral, mas para o podcaster é importante nós estudarmos, nós aplicarmos e nós desenvolvermos estratégias que ajudam os nossos alunos. Isso que o Edward fala de ajudar. Nós vamos testar, vamos validar o que não funcionou, vamos fazer de novo, vamos procurar estudar mais, até fazer funcionar e vamos colocar na sua frente a estratégia que realmente funciona para o Facebook. Depois nós vamos fazer uma aula para o Google, que é exatamente o que o Edward falou. Nós estamos documentando o quê? O que nós já estamos fazendo e funciona. E aí a gente vai mostrar também numa outra live os nossos resultados. E isso toda quinta-feira no nosso canal do YouTube, aula ao vivo, gratuita. A aula fica disponível lá durante 7 dias. A gente deixa uma semana a aula no ar. Aí depois a gente move ela lá para a área de membros da academia do podcast, que são os alunos que têm acesso. Aí você tem acesso durante uma semana e depois esse conteúdo vai lá para a nossa área de membros. Então, depois você acessa o nosso canal, veja lá a Escola do Podcast, se inscreve, clica no sininho, e toda vez que tiver aula você vai ser notificado. Enfim, tem bastante conteúdo lá que a gente prepara para vocês com bastante cuidado, com bastante carinho, está lá disponível, certo, Edward? Com certeza. E o bom é que são estratégias que a gente está distribuindo semanalmente que geram resultado. Esse que é o importante, porque são estratégias que nós mesmos aplicamos no nosso negócio e que permitiu a gente chegar até aqui. Bom, qual que é o terceiro ponto do segundo pilar? Então, nós estamos falando do pilar audiência, e agora a gente vai entrar no item 3, que é realmente se comunicar. A gente até falou um pouquinho, né, Edward, de engajar com a audiência e de começar a distribuir esse conteúdo com mais intensidade. Ou seja, agora você já sabe um pouquinho de tráfego, agora é hora de começar a ter não só a consistência na divulgação, na produção, porque isso também é uma coisa muito importante. A partir do momento que a gente fala, que nós estamos falando aqui, que toda terça-feira tem um conteúdo novo, tem um podcast, tem uma aula, na quinta-feira as pessoas ficam esperando aquilo. Então elas vão falar, então toda quinta-feira ela vai estar lá. Agora, e se a gente não aparece? Como que eu construo uma audiência se eu não apareço? Então, a divulgação, né, essa questão da consistência na produção do conteúdo, ela é muito importante. Mas essa comunicação, ela precisa ser de uma maneira bem pensada, né? A gente está sempre melhorando, sempre procurando aprimorar, e é uma etapa muito importante. A gente tem que se comunicar, como o Edward falou anteriormente, tem que responder as pessoas. As pessoas, às vezes, sei lá, você fala, manda um e-mail, tal, se você está com dúvida ou tem uma sugestão. O cara manda um e-mail e não tem um feedback seu, você não responde aquele e-mail. Você sabe que tem pessoas que, às vezes, o pessoal manda e-mail para a gente. Então, a gente procura, eu acho que a gente responde 99% das mensagens. 1% que a gente não responde, 1% é porque alguma falha. Assim, a gente é humano, mas a gente procura responder tudo. Até hoje a gente tem respondido tudo. Então, e muitas vezes a pessoa fala, nossa, não acredito que... Eu nem achei que nunca ia ter uma resposta. Várias vezes. Você surpreende a pessoa. E quando isso acontece, aquela pessoa vai sempre falar bem de você, do seu produto, do seu trabalho, sempre você ganha a pessoa. Então, isso é muito importante, tá? Seja responder um e-mail, seja responder uma
mensagem no Instagram, no Facebook. Claro que conforme você escala o negócio e fica maior, você vai ter dificuldade para responder todo mundo. É humanamente impossível. Mas as pessoas já vão estar, assim, quando você começa, você tem que procurar responder sempre 100% de tudo quanto é lugar. Você tem que estar em tudo quanto é lugar respondendo, engajando com as pessoas e ter esse engajamento. E um outro ponto aqui é a distribuição do conteúdo. E quando a gente fala em distribuição, é colocar em todas as mídias, mas também existe estratégia de tráfego pago na qual você pode distribuir um conteúdo, que é um tráfego ainda mais barato, porque tráfego tem várias estratégias. Como o Jefferson disse, a gente consegue colocar um anúncio na frente de uma pessoa que me mandou um e-mail nos últimos 30 dias. Né? Se a pessoa, todas as pessoas que me mandaram um e-mail, eu separo, eu vejo, olha, quem está aqui, eu mando o anúncio. Eu quero só para homem, propaganda só para homem entre os 40 e os 50 anos. Eu consigo fazer isso. Então as estratégias são muito poderosas. E uma outra estratégia legal é que você consegue distribuir conteúdo para quem já engajou com você. Mais conteúdo. Então você pode falar, eu quero que mostre esse vídeo para a pessoa. Acabei de lançar um vídeo novo, quero mostrar para essas pessoas. Por quê? Porque você gera mais engajamento, você pode... Bom, olha, as estratégias são inúmeras e você potencializa o alcance do seu podcast. Existe uma coisa lá chamada, tanto no Facebook, principalmente no Facebook, eles falam de público lookalike ou público semelhante. Você pode, por exemplo, você pode pegar e dizer para o Facebook, olha, tem essas pessoas aqui que estão ouvindo o meu podcast. Agora eu quero que você ache pessoas parecidas com elas. Diferentes, mas parecidas. Aí o Facebook vai atrás e vai tentar mostrar o seu podcast para essas pessoas. Aí são novos ouvintes. O que é pessoa semelhante? Que talvez tenha o mesmo gosto, os mesmos hábitos de mídias sociais que as pessoas que já te seguem. Interessante, né? O poder que o Facebook ou o Google tem e muitas pessoas desconhecem. E por desconhecer e pelo fato de poucas pessoas estarem indo atrás disso, a oportunidade que o podcaster tem, se ele implementar isso, ele vai ter muito mais resultado do que qualquer outro poderia sonhar em ter. Tá? E olha, Edward, seguindo nessa linha, nós vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer o seguinte esquema. Nós temos o Instagram, Escola do Podcast. Você vai procurar lá agora. Se você está ouvindo em algum agregador, você vai tirar uma foto e vai postar lá no Instagram que você está ouvindo a Escola do Podcast e vai nos marcar. E aí a gente vai responder e vai interagir com vocês. Essa é uma forma de crescer, uma forma de divulgar o trabalho aí de uma maneira orgânica. Se você entende que a gente está te ajudando, esse é a troca que a gente está fazendo. Ajuda a gente e a gente te ajuda e isso vai acontecendo. Então, divulga a gente, marca a gente, vai lá no Instagram agora. Você pode fazer duas coisas. Você pode, no Instagram, dar um print. Você pega o seu celular, se você está ouvindo no seu aplicativo predileto, vamos lá, pode ser o Spotify, Google, iTunes, sei lá, você está no celular com o seu aplicativo, tira um print screen, posta lá no seu Instagram, pode ser no Stories, tudo, e marca a gente, @Escola do Podcast, beleza? Isso aí. Tracinho, ou hashtag Escola do Podcast, vai funcionar, marca a gente. E se você, por acaso, estiver vendo o vídeo no YouTube, tira uma foto da tela e posta no seu Instagram, e marca a gente de novo, e a gente vai responder você, beleza? Vamos nessa. É uma forma de divulgação. É isso aí, nós estamos falando como que cresce a audiência, que esse é o segundo pilar que é importante. A gente falou então de divulgação, distribuição do conteúdo, fazer a mensagem chegar mais longe. Falamos do item 2, que é o tráfego, e essa questão da comunicação, do engajamento, da consistência, enfim, que aí a gente fechou esse segundo pilar aí pedindo, inclusive, para que esteja esse engajamento. E agora a gente vai entrar na parte 3, Edward, que é a monetização. Quais são os 3 itens que a gente vai falar dentro do pilar da monetização? Então, monetização basicamente é o item 1, onde você vai oferecer produtos, patrocínios e serviços. Aí, dentro dessa estratégia de monetização, você pode usar uma estratégia importante, que é o item 2, que é a estratégia de funil de vendas.
é uma estratégia muito comum no marketing tradicional, só que está trazida para o marketing digital. E a terceira é fazer oferta, oferecer algo para a audiência. Porque, assim, às vezes as pessoas têm medo de vender algo. Ah, não quero ficar vendendo, não gosto de vender. Eu já vejo muito, eu já fui assim, não sei vender. Ah, bicho, para vender, a pessoa já começa com esse papo, é difícil, né? Ela fica bloqueado aí. Mas a gente, o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa. Seja você está vendendo a sua personalidade ou um assunto que você está falando, o tempo todo a gente está tentando convencer, porque vender é mais ou menos uma... Você tenta convencer uma pessoa de alguma coisa. Quando você está defendendo uma posição ideológica, por exemplo, você está tentando vender uma ideia para a pessoa, né? Enfim, então, o tempo todo a gente está fazendo venda. E quando você tem um conteúdo bom, você tem uma audiência, e as pessoas começam a te seguir, é porque elas têm um problema e estão buscando uma solução. E, de repente, se você não faz uma oferta para essa pessoa, do melhor que você tem a oferecer, você está privando ela de uma solução. Olha que poderoso, né? É poderoso. Olha que você, ou seja, você tem tanta confiança na sua mensagem, no seu produto, no seu serviço, que você não fazer uma oferta chega a ser uma ofensa para sua audiência, porque eles esperam isso. Exato. A gente, por exemplo, no começo, quando a gente começou aqui com a Escola do Podcast, a gente também sentiu essa dificuldade. Eu não vou ser, assim, falso a ponto de falar que não tive essa dificuldade. A gente tinha nossas inseguranças, mas hoje, sério mesmo, eu tenho absoluta certeza que o melhor caminho para um podcaster, para uma pessoa que quer ser podcaster ou quer construir um negócio na internet, o melhor caminho é vir para a nossa academia do podcast, que é uma comunidade de podcasters que estão todos em busca de fazer os negócios, os seus negócios na internet. E a gente já tem alunos que já fazem isso. Nós fazemos e a gente tem alunos que já fazem, que estão tendo os benefícios de usar um podcast como uma estratégia para divulgar seu serviço, seu negócio e tudo mais. Então a gente tem essa convicção e a gente entrega, como a gente sabe do conteúdo que a gente entrega e do framework que a gente entrega e do passo a passo, a gente sabe que é muito mais rápido para uma pessoa que, ao invés de ficar batendo cabeça pela internet, tentando fazer uma estratégia para fazer o seu negócio decolar através de um podcast, eu penso assim, pô, eu preciso dizer para ela que existe a academia, eu preciso dizer para ela que existe o PDZ, porque eu estou fazendo um favor para essa pessoa, estou fazendo um benefício. E ó, eu tenho um mascote aqui nesse podcast, né? Vocês devem ter percebido já, né? Quem que é o mascote? É o nosso amigo Iaco. Não tem jeito, né? Como eu faço em casa esse podcast, e o mundo hoje é diferente, a gente está num mundo diferente, onde as pessoas estão muito mais em casa, a gente está vivendo um momento diferente mesmo, né? E aí, às vezes, o Iaco participa, né? Então... E você sabe, né, Edward, que às vezes, né, a gente fala, né, do Iaco, né, e podcaster é assim, pessoal, às vezes a pessoa acha que precisa de um super estúdio, de um super microfone, você consegue fazer hoje com o seu celular, para começar, não tem problema nenhum, e às vezes vai ter esse ruído externo, nós temos o mascote nosso que é o Iaco, que ele sempre aparece aí, vira e mexe, estava meio sumido, mas ele apareceu, e isso não é um problema, pessoal, a gente pode fazer igual nós fizemos aqui, ó, uma brincadeira, ele apareceu, e isso não vai desabonar o seu trabalho, nós somos humanos, e a internet hoje em dia, às vezes a gente percebe muitas pessoas que não são autênticas, são muito superficiais, e às vezes você mostrar no seu podcast que você é aquilo que você é como você é na vida real, e as pessoas vão se conectar com você ou não, e vai ter gente que vai embora, e vai ter gente que vai te adorar, vai seguir o seu trabalho, vai te apoiar, vai te ajudar, e vai criar uma química. Então, o podcast, às vezes a gente acha, né, faz uma imagem, né, de um cara que está num super estúdio, que tem, enfim... Se você tiver condição de fazer tudo isso, legal, ótimo, muito bom. Mas se não tiver, também não é um problema. Saiba que você pode gravar no conforto do seu lar e gerar um bom conteúdo, porque o que vale, no final das contas, é você ter um conteúdo que gera transformação e gera resultado para as pessoas.
E é isso que o Edward estava dizendo, né? Que a gente mostra aqui. Então, por exemplo, a pessoa chegou, ela vai lá para o PDZ, escoladopodcast.com/PDZ. É o curso inicial onde ela começa a dar os primeiros passos, onde ela faz o podcast, onde ela tem toda uma estratégia, uma estrutura, tem as aulas, tem o passo a passo. Tem, né, tem um guia lá que você pode fazer, um checklist que você faz em 7 dias. Se você seguir o passo no dia 7, mesmo que você não tenha conhecimento técnico algum, você não precisa investir nada, você vai estar com o seu podcast no ar. Então, o pilar da monetização, ele tem essas 3 etapas. E nós vamos falar da etapa 1, que é o produto, o serviço ou o patrocínio. E você pode oferecer tudo isso no seu podcast. Mas você precisa pensar, qual produto eu posso oferecer? Qual o serviço que eu posso oferecer? Será que eu posso oferecer uma consultoria, uma sessão individual, uma sessão em grupo, talvez uma mentoria? Enfim, como nós temos o PDZ e a academia, um curso, um treinamento, onde as pessoas, né, uma comunidade, enfim, aí você vai ter que pensar na sua estratégia, no seu negócio e como que você faz essa comunicação. Mas você tem várias possibilidades. Por exemplo, patrocínio. A gente vai falar agora, Edward, fala aí do nosso patrocínio, um parceiro que está com a gente aí, que é um parceiro de hospedagem de podcast. Conta aí para a gente um pouquinho. Então, a gente hospeda esse podcast na Spreaker. E a Spreaker a gente recomenda porque a gente hospeda com eles. E é uma plataforma aí que já está mais de 10 anos no mercado. Então, a Spreaker é a casa das infinitas possibilidades para o seu podcast. E assim, com ele você pode gravar, você pode gerenciar, você distribui o seu conteúdo para diversas plataformas, agregadores, e ainda você tem lá estratégias para monetizar o seu podcast. Então, se você quiser, a gente já tinha falado anteriormente de um cupom de desconto. A gente tem um cupom de desconto. Na verdade, não é desconto, é um desconto, né? Porque são 2 meses grátis. Então, são 2 meses grátis, é um baita desconto. Então, é só usar lá, escoladopodcast.com/Spreaker. E o que a gente acabou de fazer? Acabei de falar de um patrocinador. Então, a gente está falando o que a gente faz. A gente tem um patrocinador que é a Spreaker. E, ao mesmo tempo, a partir do momento que você ganha um benefício em usar o cupom de desconto da Spreaker, 2 meses grátis, você não vai encontrar isso em outro lugar, mas nós também vamos receber uma comissão por isso. E você pode fazer a mesma coisa, né? Além do seu patrocinador te dar algum benefício qualquer, que aí é uma negociação particular sua, mas você pode encontrar vários meios de monetizar. E, claro, uma pessoa que fala, pô, eu gostei do Spreaker, gostei desses caras, quero fazer isso, ela também vai estar ajudando a gente a manter todo esse projeto, que é o nosso trabalho. Enfim, então você cria um círculo virtuoso, onde você oferece bons produtos para sua audiência, e quando eu digo bom produto, é aquele que você usa. Porque, no caso do podcast, ou do mundo como é hoje, né? Não tem mais aquele negócio de fazer propaganda de margarina, sendo que a pessoa nem põe margarina na boca, que aparece nas propagandas tradicionais aí, né? E por isso que você tem que pensar quais são os produtos que você de fato endossa e que você poderia oferecer para sua audiência. Legal, você identifica esse produto. Fala com a pessoa, com a empresa que oferece esse produto e fala, vamos fazer uma parceria? Vamos, por que não? De repente surge uma parceria e você está oferecendo um produto, ajudando a sua audiência e ainda ganhando alguma comissão, porque você identificou e recomendou um produto que é útil para alguém, que vai resolver o problema para alguém. Então, essa é uma forma. Então, você pode tanto oferecer produtos no seu podcast, como você pode fazer patrocínio, ou você pode oferecer serviços. Teve uma live que a gente fez que a gente ensinou até como você vende produto produto de outras pessoas, de outros, né? Você pode oferecer livros da Amazon. Você cria uma conta na Amazon e aí você oferece um link. Se a pessoa comprar esse livro na Amazon, você vai ganhar uma comissão. É possível fazer isso. Isso afiliados, é só o começo. Afiliados, né? Como fazer vendas como afiliados. Então, tem várias formas de você, mesmo não tendo um produto, mesmo não tendo um serviço, você oferecer serviço de outras pessoas, de outras empresas. Mas você também pode ter o seu serviço. E muitas pessoas fazem, principalmente psicólogos, né? Coaches,
profissionais liberais, direto. Eu conheço muito advogado começando a fazer podcast. Por quê? Por que um advogado faria um podcast? Porque ele vai falar de leis e o advogado tem muita dificuldade em fazer propaganda, por exemplo, porque a OAB tem umas certas restrições. Você não pode fazer um outdoor. Olha, eu sou advogado. É diferente. Aqui no Brasil não pode fazer isso. Mas o advogado pode ter um podcast, falar sobre questões legais, e a pessoa que escuta e quer aprender um pouco, né? Pode ser questões trabalhistas, tal, vai conhecer aquele advogado sem ele fazer propaganda. Quem que aquela pessoa vai procurar na hora que estiver enfrentando aquele problema? Aquele advogado. E aí, de novo, ele conseguiu, através da sua mensagem, oferecer e tá indicando um produto ou um serviço. E tem profissões que a gente pode fazer diretamente, né? Eu já vi gente que mexe com tarô, oferecendo produto, oferecendo consulta, enfim, ensinando. Tem várias outras coisas que a gente pode fazer. Você tem que pensar dentro do seu nicho, o que você pode oferecer? Uma consultoria 1-a-1. Ah, mas como é que eu vou fazer uma consultoria? A pessoa está longe de mim. Puxa vida, como que é a internet hoje? A gente pode conversar com pessoas do outro lado do mundo, né? Basta uma câmera, um vídeo e um streaming. O custo disso é muito baixo e você pode oferecer isso e cobrar por isso, né? Vai ser barato, acessível para todo mundo, né? Enfim, pode ser uma sessão individual, pode ser em grupo, né, Jefferson? Que mais? Eu acho que o principal, talvez, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? A consultoria, a mentoria, enfim. Mas eu acho que uma coisa que me faz pensar e que eu gosto bastante é a questão de você ter um produto ou um serviço digital realmente, né? A gente falou um pouquinho do PDZ. Então, o que a gente fez? A gente teve uma experiência com Vida nos Trilhos. Então, toda aquela experiência que a gente teve dificuldade, teve problemas, como que a gente começou, como que a gente fez, qual o melhor serviço de hospedagem, como que você começa, qual microfone você usa, qual que seria o segundo passo de um outro microfone um pouco melhor, e assim sucessivamente. Então, nós pegamos o nosso conhecimento que nós adquirimos para fazer o podcast Vida nos Trilhos, e nós criamos o nosso treinamento PDZ. Então, a gente gravou algumas aulas, colocamos numa plataforma e vendemos esse produto, né, esse serviço para as pessoas. E é muito legal, porque você pode gravar, né? Tem muito professor, às vezes, fazendo isso, que pode usar isso. Você vai lá, grava as suas aulas, você tem um produto, cria lá os módulos, módulo 1, 2, 3, coloca lá dentro as aulas e, por que não, oferece isso para as pessoas. É um produto, a pessoa tem uma necessidade, ela tem uma demanda, ela tem um problema, e você é a solução. Você vai mostrar para ela como ela sai do ponto A ao ponto B. E aí você é a ponte que faz aquilo, ou aquele seu produto, ou o seu serviço, ou a sua consultoria, ou a sua mentoria. Então, existe essa transição. Esse é uma forma, assim, muito interessante de você monetizar o seu podcast. E o podcast vai ser a forma que você vai comunicar com a pessoa, que você vai se apresentar um conteúdo, ajudar ela, e aí depois você tem um outro conteúdo que ajuda ela mais ainda. E à medida que ela vai evoluindo, né, a gente falou do PDZ, ela coloca o PDZ, ela tem o podcast dela no ar, aí ela fala, então agora eu quero dar um passo a mais, agora eu já estou pronto. Pode ser que tem gente que vai ser rápido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, outros vai ser 1 ano, e aí você tem um outro produto, um outro serviço, você tem que pensar nisso. Então, qual que é a estratégia por trás da monetização? Nós falamos, por exemplo, de patrocínio, então a gente tem um parceiro que é a Spreaker. Você tem a opção de fazer também um financiamento coletivo. Meu projeto é um pouco mais social, ele tem um cunho diferente. Tudo bem, então você faz um financiamento coletivo. Entra lá nas plataformas, a gente falou bastante aqui, a gente já fez aula sobre isso, sobre o Catarse, por exemplo. É financiamento colaborativo. Você coloca lá o seu projeto, fala um pouco do seu podcast, cria uma recompensa e as pessoas elas fazem o pagamento, a doação, digamos assim, de uma forma voluntária. E tem profissionais aí de podcast ganhando aí 15, 20, 25 mil reais por mês fazendo podcast. A gente pegar o Mamilos, né? Com essa estratégia de você ter o financiamento colaborativo. Então, tem uma aula lá na academia também, a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa aula deve estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Está liberada. Dá uma olhada lá. Então, é uma forma de você
monetizar. Agora, você tem que pensar aquilo que faz mais sentido para o seu negócio. A gente está falando aqui algumas possibilidades, e cada uma dessas possibilidades aqui dá uma outra aula, dá um outro podcast. Nossa, Enfim, é muita coisa. É muita coisa. Então, a gente está falando de uma forma resumida, mas o primeiro item, o primeiro pilar aí da parte de monetização é você ter realmente produto ou um determinado tipo de serviço. E aí, indo para o segundo item do pilar monetização, a gente vai falar podcast, você está atraindo as pessoas. Então, a ideia do funil, o que é? O funil, ele tem... pensa na boca do funil, onde tem várias pessoas que estão fora do seu funil, estão por aí as pessoas. Quando você fala para a pessoa, olha, eu existo, aqui está o meu podcast, daí ela começa a entrar dentro do seu funil e conhecendo você. Por enquanto, ali é uma fase mais de entrega de conteúdo, você está ajudando a pessoa. Aí quando ela entrou no seu funil, ela começa a tomar consciência que você tem um produto. Aí ela desce mais um nível do funil. Opa, peraí, tem um produto. Será que é bom? Será que vai me ajudar? Daí ela começa a ter mais consciência do produto. Você começa a quebrar objeções que talvez ela tenha com relação ao produto. E todo mundo é assim, né? Você vai numa loja de carro, você fala, quero comprar um carro. Então você tem consciência que você precisa de um carro, mas aí você vai chegar e vai começar a comparar um carro com outro, então você vai ter objeções. Ah, mas será que consome muito? Será que é assim? Será que é assim? Aí o vendedor vai quebrando essas objeções, até você chegar no modelo ideal e você sair da loja com o carro. Então quem sai da loja com o carro saiu pelo ponto final do funil. E todas as pessoas que passam, talvez, à frente da loja, seriam as pessoas que estão navegando perto do funil, e as pessoas que entraram na loja que já começaram a entrar no funil. Então, e no mundo digital é a mesma coisa. A gente tem que atrair as pessoas para elas terem consciência do nosso produto, do nosso serviço, do que a gente oferece. Aí elas vão estar entrando dentro do funil. E tem várias formas de você fazer isso. Você tem, por exemplo, bem superficialmente por enquanto, funil perpétuo, que é um funil que está sempre em funcionamento. Eu vou dar um exemplo. O PDZ, ele para a gente é um funil perpétuo. Por quê? Porque o tempo todo alguém pode chegar lá no nosso site e comprar o PDZ. E o tempo todo a gente está atraindo. Então tem pessoas que conheceram o PDZ agora, tem pessoas que já conhecem o PDZ, mas ainda não decidiram para a compra, e tem pessoas que já compraram o PDZ. Então esse é um funil que está sempre funcionando. Aí fala, um outro modelo é o modelo do funil de lançamento. O que é um modelo de funil de lançamento? É quando você não está com seu produto o tempo todo disponível para venda, mas isso em períodos que o seu produto vai estar disponível e outros períodos não. E isso a gente faz com a academia do podcast. Por que a gente faz isso com a academia do podcast? Porque é o modelo mais adequado para essa estratégia. Porque a gente oferece mentorias semanais para os alunos lá dentro. Então, a gente tem que, de tempos em tempos, dar um foco para os alunos. Então, a gente não pode ficar vendendo, tendo aluno novo o tempo todo. Então, é uma estratégia que, de tempos em tempos, a gente traz uma turma nova e aí pode cuidar desses alunos. Aí a gente fecha as matrículas durante um tempo, depois abre de novo. E o legal é que quando você fecha e abre, você consegue também criar expectativa. As pessoas que já estão querendo o seu produto ficam na expectativa. Opa, vai abrir, eu preciso entrar agora, né? Então é uma estratégia que funciona muito bem para os dois lados, né? A gente usa ela também. E tem outras estratégias, né? Que tem, por exemplo, vem do inglês, né? One-time offer ou oferta única. Você pode fazer isso se você tiver uma estratégia de lista, que é aquela, você manda um e-mail para ela, olha, eu tenho uma oferta única, só hoje um desconto de X%. Depois disso, você nunca mais recebe essa oferta. E com um e-mail marketing bem estruturado, você consegue fazer isso, porque você consegue marcar as pessoas que já receberam a oferta ou não. Você põe, a gente chama de tag nas pessoas, né? Marca com uma etiquetinha digital, né? Então, a gente consegue, dentro da nossa lista de e-mail marketing, que tem mais de 50 mil lá e-mails, a gente pode chegar e falar, olha, para quem que já recebeu a oferta do PDZ, por exemplo? Quem já recebeu a oferta de desconto do PDZ, por exemplo? A gente sabe exatamente quem são. Então, as pessoas que já receberam nunca mais recebem essa oferta. Então, é estratégia de oferta e oportunidade única.
tem as estratégias de downsell, de upsell. O que é o downsell? A pessoa, você dá um desconto. O upsell oferece um produto mais caro e mais completo. Enfim, o downsell também pode ser um produto mais básico, porque talvez a pessoa não esteja num momento de querer investir muito. Então você oferece... Então são muitas estratégias que existem no mundo do marketing digital e que você não só pode, como deve aplicar no seu podcast. Jefferson, eu falei bastante nessa parte. E aí, quer complementar alguma coisa? Não, você falou de estratégia, isso aí daria mais umas inúmeras Várias aulas. Vamos para o item 3 aqui, que inclusive você já falou um pouquinho lá no início, que é a parte de oferta. Então, dentro do pilar de monetização, falamos de produto e serviço, aí você tem o seu funil, que você coloca as pessoas ali, elas vão caminhando até a venda ser efetuada. E por último, a gente fala um pouquinho da etapa da oferta, né, do processo de vendas. Então, tem várias formas de você fazer oferta, né? O Edward falou algumas aí, você pode fazer uma masterclass, por exemplo, uma aula e chamar as pessoas, e no final você faz a oferta. Dentro do mundo aí da oferta, desse processo de vendas, o Edward comentou até que a gente, no começo, a gente tinha dificuldade. A gente ainda tem essa dificuldade, é um desafio vender, não é? E é diferente vender dentro do digital de um processo offline. Mas alguns conceitos, eles são muito parecidos, mas eles são diferentes, eles têm nuances. E aí a gente vai aprendendo esses nuances, esses detalhes, e a gente tem uma coisa que é muito importante, que é testar. Você tem que testar com a sua audiência aquilo que funciona, aquilo que às vezes funciona um pouco melhor para um determinado mercado, talvez funcione um pouco menos para o outro, tem um resultado, mas um resultado menor. E aí você vai ajustando, você vai interagindo com a sua comunidade, com a sua audiência, com o seu público, e aí você vai ajustando essa oferta. Igual o Edward falou, para o PDZ, que é o nosso treinamento de entrada, ele está sempre aberto, sempre disponível. A pessoa vai lá e faz a compra, ela entra, ela faz o treinamento, beleza. Para um outro, a gente usa uma estratégia diferente. Então, tem formas de você fazer isso diferente. Tem o que a gente chama de copywriting, que é a comunicação, como que você se comunica no momento da venda com as pessoas, né? Que você tem que, talvez, pegar a dor que ela está sentindo, você mostrar que ela tem menos, que você pode ajudar ela a eliminar aquela dor, e aí aquele discurso faz muito mais sentido, é uma forma de você atrair essas pessoas, e sempre de uma forma bem autêntica, é isso que a gente tem percebido. A gente ser autêntico, a gente ser nós mesmos, eu acho que é o que muitas vezes também conecta com as pessoas. A pessoa fala, pô, faz sentido isso, é legal isso, essa forma de trabalhar faz sentido para mim. E tá tudo bem. E tem gente que vai falar, não, isso não é para mim, eu quero algo diferente. Beleza, mas o importante é você identificar isso. Existe um processo, mas também ele não precisa ser tão engessado. A gente pode, que eu costumo dizer, a gente pode customizar ele. Então, o copywriting, ele é um pouco disso. Então, a gente tem que saber usar ele, saber aprimorar, mesmo que a gente não saiba, né? Mas tem as Exato. técnicas, a gente tem que aprender, a gente tem que Existe estudar. uma ciência muito grande, não é apenas escrever um e-mail dizendo que você quer vender algo, mas você tem que usar toda uma técnica para fazer uma boa comunicação. Uma boa comunicação geram boas vendas. Isso que é um fato, não tem, né, como negar isso. Tem vendedor que vende mais e vendedor que vende menos. Por que um vende mais? Porque um tem uma comunicação melhor. Ou ele soube quebrar objeções de maneira melhor, ou ele soube, assim, despertar os desejos que as pessoas têm em relação a um produto de maneira mais assertiva. E tudo isso aí a gente chama de copywriting, né? Que é a habilidade de saber escrever de maneira que você realmente atraia as pessoas e ajude elas numa boa decisão de compra. O pessoal às vezes usa muito a palavra influenciar, né? Mas eu acho que a questão de influenciar é uma influência positiva, onde você leva o seu cliente a tomar uma boa decisão de compra. Você ia complementar alguma coisa, né? Não, é só que dizer que essa comunicação, ela tem técnica, né? Então ela tem a parte de história, de você usar os gatilhos mentais, e tudo isso é uma forma de persuasão. Mas imagina o seguinte, eu tenho sei lá, vou pegar um caso, um professor,
né, um professor, sei lá, da rede pública, e ele está trabalhando, ele tem um podcast, e ele está começando nessa jornada do digital, e ele quer ajudar alguns alunos. Então, tudo isso que ele está fazendo, de copyright, como que ele faz uma oferta, como que ele se comunica, como que ele usa um gatilho mental, como que ele estrutura tudo isso é extremamente poderoso, e a gente tem que saber que a gente tem que usar isso para o bem, porque o aluno final que ele quer impactar é um aluno que está com problema, que está com uma dificuldade, e ele tem o conhecimento, a possibilidade de ajudar aquela pessoa. Então, não, por que não usar um processo de vendas estruturado, de uma maneira, né, com tudo isso que a gente já falou, para poder alcançar aquela pessoa e aquela pessoa adquirir o produto dele, adquirir o serviço, ele vai ser monetizado por isso, aquele aluno vai conseguir ter um desempenho melhor e fica todo mundo feliz. Então a gente tem que ter, na verdade, quando a gente oferece o nosso produto, oferece o nosso serviço, a gente tem que estar tão confiante que aquele produto pode realmente transformar aquela pessoa, mudar, gerar valor realmente, porque aí a gente não se sente, talvez, aquela síndrome do impostor. Então a gente fala, pô, mas será que eu tenho condição realmente de ajudar? Não, eu tenho, eu sou a pessoa ideal para ele. Então eu tenho que ter essa consciência, e quando a gente faz esse clique, tudo começa a mudar e as vendas começam a acontecer de uma forma mais natural. E aí o podcast começa realmente a crescer e você começa realmente a ter uma presença digital muito mais consistente, consolidada. Então, assim, o pilar monetização dá para falar aqui mais um longo tempo, mas nós temos as nossas aulas lá de quinta-feira, certo, Éder? Certo, com certeza tem as aulas de quinta-feira e a gente vai estar... esse podcast, esse primeiro episódio dessa segunda temporada, ele foi realmente mais longo, porque a gente quis passar um framework mais geral. E a gente vai navegar por todos esses itens de maneira mais detalhada ao longo desse podcast. E a ideia mesmo é que ele seja um pouco mais curto, né, Jefferson? Que ele não seja tão longo assim, mas também não vai ser muito curto, não. Então a gente não está muito preocupado, assim, a princípio com tamanho ainda, mas mais com a entrega de um conteúdo bom, que realmente ajude você a criar um negócio em torno do seu podcast. Então a gente vai esmiuçar o que for necessário para que fique claro, sem ficar muito preocupado, tenho que fazer um podcast com 30 minutos, com 40, com 1 hora, que é uma pergunta muito comum, inclusive, né? Mas a gente vai focar mais no conteúdo. E hoje, realmente, né, Jefferson, foi assim, foi conteúdo na veia, né? Porque a gente passou toda uma estratégia. Eu até recomendo, você se ouviu aí, quer ouvir de novo, pega um papel e caneta, anota tudo isso aí, porque faz muito sentido, é o que a gente aplica de verdade. E você sabe, né, Edward, de que a gente está falando de um framework, né, para você montar um negócio em torno do seu podcast. Então, assim, o podcast ele pode se tornar realmente um negócio, você pode transformar ele. E ele é uma jornada. E não é uma jornada, talvez, que é rápido, é fácil, né? A gente vê muito isso na internet, a gente tem que tomar esse cuidado. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Exato. É muito possível. A nossa proposta aqui realmente é trabalhar essa jornada, trabalhar esses pilares e mostrar para os nossos alunos, para a nossa audiência, de que isso é possível e que o podcast é uma ferramenta que a gente pode ajudar a transformar o Brasil, a gente pode ajudar a transformar a vida das pessoas, a gente pode criar realmente um movimento. Se você está ouvindo até aqui, a gente conta realmente com o seu apoio, então acompanhe a gente nos nossos canais, a gente está sempre no YouTube, tem lá no Instagram, Escola do Podcast, _, também é uma mídia social que a gente está sempre presente, né? Se você está ouvindo em algum agregador aí, a gente já falou, não esquece, tira um print, coloca lá, divulga lá, marca a gente e a gente vai interagir lá. Combinado, Edward? Combinado. E eu também agradeço você que está ouvindo aí. Para acessar mais conteúdo aí, o Jefferson já falou tudo. Procure a gente lá nas mídias sociais. Visite o nosso site, escoladopodcast.com. Talvez você não tenha baixado o nosso e-book. Então baixa lá. E semana que vem temos mais novidade aí na área. Beleza? Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença e audiência. Até a próxima.